Então, iniciando a nossa semana, que seja uma semana abençoada, assim eu creio. Então, para hoje nós teremos 2 horários de língua portuguesa, leitura, 2 horários de matemática e um de ciências. Então, vamos lá. Como iremos funcionar hoje? Então, Valentina, eu te peço que abra o livro módulo 1, este aqui, né? O livro módulo 1, na página 257. Livro módulo 1, página 257. Então, vamos lá. Essa atividade, ela está pendente desde o primeiro dia que iniciamos o tema poemas. Então, eu ainda não tinha pedido, né, que trabalhássemos ela devido a equipamento, mas isso já vamos resolver. Então, em sala de aula nós estaremos também respondendo esse quadro comparativo da página 257. Então, abra aí na página 257. Se quiser destacar, fica à vontade, tá? Então, nós temos aí quadro comparativo de declamações. Então, se quiser destacar, é bom. Destaca aí o quadro comparativo da página 257. E aí, nesse quadro, Valentina diz assim: nós temos cantor declamando poema, criança declamando poema, ator declamando poema e várias pessoas recitando poema. E aí, como vai funcionar? Eu estarei enviando para você os links dessas pessoas. Um cantor declamando poema, uma criança declamando poema, um ator declamando poema e várias pessoas recitando poema. Eu vou te enviar 4 links de vídeos, ok? E aí, o que você vai fazer? Qualquer coisa, me pergunte, tá? Qualquer coisa, me mande mensagem perguntando. Não entendi, tia, então me manda mensagem me perguntando. Ok. Primeiro eu vou te mandar um link do vídeo de um cantor declamando poema. E aí, você vai observar o tom e a altura da voz dele. Você vai observar o tom e a altura da voz dele e vai colocar aqui: ah, tia, o tom de voz dele é alto, é baixo. Você vai observar e vai dizer. Depois a segunda pergunta: a velocidade da declamação. Você vai colocar aqui em relação ao cantor. Ah, ele declama muito rápido ou muito devagar. Então você vai observar e vai dizer isso. Os gestos e expressões faciais e movimentos do corpo. Você vai observar o cantor e vai observar o gesto dele. Ah, ele se movimenta muito, ou as expressões dele são poucas. Você é quem vai dizer. E isso em relação ao cantor, você vai colocar aqui, ó. Depois eu vou te enviar um link sobre uma criança declamando poema, e você vai observar qual é o tom e altura da voz de uma criança, você vai colocar aqui. A velocidade da declamação, aqui. Os gestos e expressões em relação à criança, você vai colocar aqui. Feito isso, aí você vai partir para um ator declamando poema. E aí você vai colocar o tom e altura da voz aqui, a velocidade da declamação aqui, os gestos e expressões aqui. Por último, eu vou te enviar um vídeo onde estará várias pessoas recitando poema. Aí você vai colocar o tom e a altura da voz deles aqui, como é. A velocidade da declamação você vai colocar aqui e os gestos e expressões aqui. Percebam que para cada coluna você tem um cantor, criança, ator e várias pessoas, ok? Não tem segredo, mas qualquer dúvida, me mande mensagem, tá bom? Novamente, eu vou te enviar o link de cada um. Um link de um cantor declamando poema,
um link de uma criança declamando poema, um link de um ator declamando poema e um link de um vídeo de várias pessoas recitando poema, tá? Não tem segredo. Finalizado isso, Valentina, então, nós iremos lá, quando minha filha finalizar essa atividade, nós iremos lá para as atividades complementares, tá? Na página 4, porque nas atividades complementares de língua portuguesa nós ainda não respondemos nenhuma questão. Então, você vai pegar as atividades complementares e abrir na página 4. E nós temos lá poemas. Os poemas são textos compostos em versos. Os versos, por sua vez, podem ser agrupados em estrofes. E nos poemas a sonoridade é uma característica muito importante, ou seja, a forma como você declama o poema influencia muito no entendimento do poema. As rimas, como nós vemos, estamos tratando desde lá do início, as rimas, alguns poemas têm, mas nem todos. Leia o trecho de um poema para responder as questões de 1 a 4. Então, esse poema vai se referir às questões de 1 a 4, primeira, segunda, terceira e quarta questão. E o poema diz: ontem vi um figo, mesmo que um veludo, redondo, polpudo, e disse: este é meu. Meu figo, onde está? Passarinho comeu, passarinho comeu. Esse texto é de Henriqueta Lisboa Pomar e está em Um Menino Poeta, São Paulo, Peirópolis, 2008. E a primeira questão diz assim: com base no poema da página anterior, responda. O que diz a letra A? O figo mencionado parece gostoso? Como você sabe? Então, lá no poema diz: ontem vi um figo, mesmo que um veludo, redondo e polpudo. Então, a forma como ele fala, como o autor coloca, né, nesse poema, ele parece ser gostoso ou não. E aí você vai dizer se sim ou não. E aí você tem que dizer o porquê, né? Como você sabe, então, por quê? Por que ele parece ser gostoso? Então você vai dizer o porquê, vai observar lá o poema novamente e dizer o porquê. Na letra B, você imagina o que o eu lírico ficou triste? Você imagina que o eu lírico ficou triste ou feliz em relação ao figo? Então, olha quando ele diz: meu figo, onde está? Passarinho comeu, comeu. Ó, passarinho comeu, comeu. Então, o autor, eu lírico, na verdade, né? Ele ficou triste ou feliz com isso? E aí você vai dizer: por quê? Por que ele ficou triste? E aí você vai dizer se é sim ou não e dizer o porquê. Na letra C, pense sobre um figo ou outra fruta de sua preferência. Qual dos 5 sentidos, visão, tato, paladar, audição e olfato, essa fruta desperta em você? Então você vai pensar no figo ou na sua fruta de preferência. E aí você vai dizer qual dos sentidos, se é a visão, o tato, né, o paladar, a audição ou o olfato que te chama a atenção nessa fruta. Então você vai dizer o porquê. Qual desses 5 sentidos, né, essa fruta te chama a atenção e vai dizer o porquê. Na segunda, o trecho do poema que você leu tem, na letra A, quantas estrofes? Aí você vai contar. Lembrando que estrofes são esses intervalos que nós temos. Olha aqui, os intervalos que nós temos, ó. Isso são as estrofes. Em outras palavras, estrofes são o conjunto de versos. Na letra B, quantos versos? Então, quantos versos tem esse poema? Lembrando que versos é cada linha do poema. Cada linha de um poema nós chamamos de verso. E na letra C, quantas rimas? Lembrando que rima é quando você tem a repetição de sílaba ou som de sílaba em um poema.
tá bom? Então, você vai observar o que rima aqui no final de cada sílaba. Você vai observar e vai escrever. Somente a página 5 será respondida das atividades complementares. Então, o que nós temos para hoje? Retomando, nós iremos responder o quadro comparativo lá da página 257. Eu estarei enviando os 4 links para você assistir e responderemos a página 5 das atividades complementares, ok?